Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Essa é uma aula assíncrona do curso de Sistemas de Controle. Bom, pessoal, no final da aula passada eu tive um problema aí com o meu computador, ele deu uma travada e a gente acabou a aula um pouquinho antes aí do previsto, tá? Vamos ver se hoje aí nós conseguimos compensar e recuperar esse tempinho aí. Tranquilo? Tudo certo aí com o vídeo e com o áudio? Vocês estão me acompanhando? Sim, professor, tudo certo. Ah, beleza. Bom, então eu vou voltar aí, compartilhar o vídeo para a gente acompanhar a apresentação no slide. A qualquer momento, se vocês tiverem perguntas aí, vocês podem perguntar, certo? Ou por áudio, se quiser abrir o microfone, pode fazer a qualquer momento, certo? Ou no chat ali, né, no bate-papo. A única coisa que às vezes no bate-papo, como eu estou prestando atenção na aula, às vezes eu não observo quando foi feita a pergunta, mas assim que eu observar, eu paro e respondo, certo? Então vamos lá. Então, eu acho que foi mais ou menos nesse ponto que, um pouquinho depois, né, que nós tínhamos problemas com o computador, que eu tive problema com o computador. Então, vou retomar desse ponto aí, certo? Então, nós vamos iniciar aí, estudar transformada Z, certo? Primeiro, nós vamos ver a motivação do porquê usar a transformada Z e por que não usar a transformada de Laplace. Bom, então, um sistema discreto ele é modelado por equações da diferença, certo? Como no sistema discreto não existe derivada, porque o tempo entre as amostras não pode tender para zero, no máximo o tempo entre as amostras vai tender para o tempo de amostragem, então não é possível ter derivadas, porque por definição a derivada é a razão entre duas variáveis quando o tempo entre elas tende para zero. É a diferença entre duas variáveis dividido pelo ΔT quando o ΔT tende para zero. Em sistemas discretos não é possível fazer o tempo tender para zero. Então, nós não temos derivadas em sistemas discretos. Nós temos equações adiferenças e não equações diferenciais. Bom, essas equações adiferenças, se eu tentar aplicar a transformada de Laplace, a transformada de Laplace do sinal U de K e E de K, onde U de K é a saída e o erro de K é a entrada, se eles não estão deslocados no tempo, isso é o próprio U de S e erro de S. Agora, notem que na minha equação a diferença, se eu tenho a minha saída uma amostra atrás, duas amostras atrás, dependendo da ordem do sistema. E o mesmo para a entrada. Eu tenho a entrada atual, mas também tenho eu também tenho a entrada a amostras passadas, certo? Então, esses deslocamentos no tempo, aplicando uma propriedade de Laplace, né, o meu sinal deslocado é a transformada de Laplace do próprio sinal, vezes E na S o tempo do deslocamento, que é NTS, onde N depende de quantas amostras atrás está a minha entrada. Então, se eu tentar aplicar Laplace nesses dois lados da equação para depois obter a minha função de transferência, eu fico com uma função de transferência que depende de uma exponencial complexa e não de um polinômio em S. Esse tipo de exponencial complexa nós não temos ferramentas matemáticas para tratar. Então, para tentar solucionar esse problema, basicamente, então, se eu de novo for aplicar a transformada de Laplace agora em um sinal, né? Então, um sinal discreto, que é uma sequência aí de sinais, né? De pulsos. Aplicando, então, o meu sinal discreto, ele é o produto do meu trem de pulsos discretos vezes o meu sinal contínuo.
Então, se eu fizer esse produto, eu vou ter que o meu sinal amostrado é o meu f de 0, mais o meu f de uma amostra atrás, vezes e na menos ts, e assim sucessivamente, certo? Estou aplicando a mesma ideia. Esse somatório vai de k, ele deveria de 0 até infinito. Então, cada vez que eu tenho um deslocamento, eu tenho que multiplicar por e na 2ts. Certo? Cada sinal no tempo aqui está deslocado pelo menos um ts. O próximo 2ts, 3ts e assim sucessivamente. Bom, nós continuamos não sabendo resolver isso, certo? Eu posso então reescrever esse somatório no formato aqui de somatório para ficar algo um pouco mais compactado, certo? Como eu não sei resolver e na STS, o que nós vamos fazer é definir que e na STS é uma nova variável chamada z. Se eu quiser, a partir de z, obter s, basta eu isolar s aqui nessa definição, eu chego que s é 1 sobre ts, ln de z. Então, o que eu fiz foi simplesmente pegar o e na STS e dizer que isso é z. Criei uma nova variável. Se eu quiser fazer o retorno de z para s, eu preciso então substituir pela definição de s. Então, esse meu somatório, se eu substituir aqui e na STS, fica como somatório de 0 até infinito de f kts, z na menos k, certo? Porque e na STS é z, então eu fico com o meu z elevado a menos k. Somente por curiosidade, né, comparando aí a definição da transformada de Laplace com agora a minha definição de transformada z, assim como eu não tenho derivada em sistemas discretos, eu também não tenho integral, certo? Em vez de integral, eu tenho somatório. Então, notem que esse somatório aqui é bem parecido com a definição da integral para obter a transformada de Laplace. Bom, agora como que eu aplico então a transformada de Laplace, né? Nós vamos ver daqui a pouco. Então, algumas observações aí que a gente precisa fazer, certo? Então, essa definição da transformada de Z, ela é uma série infinita. Então, nós vamos precisar de alguns passos adicionais ainda para obter o que a gente chama de forma fechada, certo? A gente vai ver isso aí nos próximos slides. A transformada Z, ela só é válida nos intervalos das amostras, certo? Quando eu discretizo um sistema, eu perco a informação entre as amostras. Então, automaticamente, a minha transformada Z só é válida nos instantes das amostras. A minha f asterisco de s, que é o sistema amostrado que eu apliquei a transformada de Laplace, esse mantém a informação de TS, certo? Então, quando eu aplico a transformada de Laplace em sistemas discretos, a informação entre as amostras, a princípio, não é perdida. Ela é definida como zero. Então, quando eu aplico a transformada Z, eu preciso conhecer o TS, porque senão eu não consigo depois fazer o retorno para o sistema contínuo, certo? Então, é preciso conhecer qual é o período de amostragem, porque essa informação é perdida quando eu aplico a transformada Z. Bom, assim como o meu sistema discreto, ele não... visualmente, ele parece tender para o sistema contínuo quando o TS tende para zero. Mas como o TS nunca vai ser igual a zero, esse meu sistema não tende para o sistema contínuo. Assim como a transformada Z, ela não tende para a transformada de Laplace quando o TS tende para zero. Certo? Isso aqui é uma definição que é importante a gente ter em mente aí, certo? Não basta eu fazer o tempo tender para zero para eu tender para o sistema contínuo. O período de amostragem tender para zero, né?
Bom, agora vamos ver como que a gente consegue aplicar essa definição de transformada Z e obter uma função que a gente chama fechada, né, para definição, certo? Vou pegar o primeiro sinal mais simples, vamos tentar aplicar a transformada Z em cima do função impulso unitário. Então, se eu tentar aplicar a definição transformada Z em cima da função impulso unitário, eu tenho que pegar, então, f de z, que é igual a esse somatório de k de 0 até infinito, de f de kts, vezes z na menos k. Então, como isso é um somatório infinito, eu vou abrir esse somatório, né? Então, eu tenho aqui f de 0 vezes z na 0, f de 1 vezes z na menos 1, f de 2 vezes z na menos 2, e a gente vai até infinito. Só que o f de 0 é 1. Todos os demais f de 1, f de 2, f de 3 são iguais a 0. Então, nesse caso, foi bem simples. A transformada z do impulso unitário na origem é igual a 1. Certo? Então, eu saí dessa definição, que é um somatório infinito, apliquei a minha função e cheguei num formato que a gente chama de fechado, certo? Que não depende do infinito. Tranquilo nesse primeiro exemplo, pessoal? Tranquilo, professor. Tá jóia. Então, aplicando aí ao impulso unitário na origem, foi tranquilo, né? Vamos pegar, então, um próximo exemplo. O degrau unitário, certo? Então, vamos aplicar a transformada Z em cima do degrau unitário, que ele é 0 se K maior ou igual a 0, e ele é 0 para casos negativos, certo? É um degrau, só que definido somente nos instantes do período de amostragem. Então, vamos tentar de novo aplicar isso aqui, né? Então, primeira coisa, eu vou abrir o somatório, f de 0, z na menos 0, f de 1, z na menos 1, f de 2, z na menos 2, e assim até infinito. Nós vamos tentar eliminar esse infinito aqui, certo? Obter o chamado formato fechado. Bom, o que é f de 0? F de 1, f de 2 é sempre 1. Só que isso ainda vai até o infinito. Então, a minha transformada z do degrau unitário discreto, ele é 1, z na menos 1, z na menos 2, z na menos 3 e assim por diante. Bom, aqui vem um certo artifício matemático que à primeira vista não é óbvio, certo? Mas vamos tentar entender aí. Eu vou pegar e vou multiplicar z tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da igualdade, certo? Tem que fazer isso para manter a igualdade. Então, aqui fica z vezes a transformada z de k. Como eu multipliquei 1 por z, fico com z. Z na menos 1 vezes z dá 1. Z na menos 2 vezes z dá z na menos 1. O z na menos 3 vezes z dá z na menos 2. E assim por diante. Agora, notem o seguinte. Essa parcela aqui do meu somatório, ela é exatamente igual à definição da transformada z do degrau unitário. Certo? Então, se isso aqui é a própria definição da transformada z do degrau unitário, eu posso substituir. Dessa forma, eu consegui eliminar esse somatório infinito. Basta agora eu passar, então, essa definição para o lado esquerdo, colocar a transformada z do degrau unitário em evidência, e, por último, passar esse termo dividindo o lado direito. Então, a transformada z do degrau unitário, estamos chamando aqui de U de z, é igual a z sobre z menos 1. Então, eu saí de uma definição que era um somatório infinito para obter um formato que esse formato nós chamamos de formato fechado, certo? Ele não vai até o infinito. A ideia desse tipo de solução ele é inspirado na definição de somatório de séries. Então, se vocês estudarem ali o valor do somatório de séries, tem soluções bem parecidas com essa para se obter. Séries de funções, né?
Tranquilo? Então obtemos aí a transformada Z do degrau unitário. Vamos complicar um pouco mais, né? Vamos obter a transformada Z da rampa. E essa rampa aqui é uma rampa unitária, né? A inclinação dela é igual a 1. Então eu tenho que f de k é igual a ts vezes k, se o k é maior ou igual a zero, e ele é zero para k's negativos. Então essa é a minha rampa unitária. Vamos fazer o mesmo procedimento, certo? Aplicar aqui a definição, a minha função na definição aqui da transformada z. Então aqui eu tenho f de 0, z menos 0, f de 1, z menos 1, f de 2, z menos 2, e assim até o infinito, né? Bom, f de 0 é 0. F de 1 é ts vezes n menos 1. F de 2 é ts vezes 2, n menos 2. E assim por diante. Certo? Então vai até e continua indo até o infinito. Então vou usar o mesmo procedimento anterior. Vou multiplicar os dois lados da equação por z. Então aqui eu tenho z que multiplica a transformada z da rampa. Isso é igual então a ts 1 mais 2 z na menos 2, 3z na menos 3, 4z na menos 3. Então, por causa da multiplicação, certo? Quando eu multipliquei z na menos 1 por z, deu 1. 2z na menos 2 vezes z dá 2z na menos 1. 3z na menos 3 vezes o z dá 3z na menos 2. E assim sucessivamente. Bom, conforme nós vamos pegando funções mais complexas, a solução também vai ficando mais difícil. Eu vou então reescrever esse somatório. Eu vou aqui abrir eu vou na verdade tirar um z na menos 1 desse parcela aqui. Então isso aqui fica z na menos 1 mais z na menos 1 é igual a 2z na menos 1. Vou fazer o mesmo para o 3z na menos 2. Vou tirar um z na menos 2 para fora, mais 2z na menos 2. Então isso aqui é igual a 3z na menos 2. E vou repetir para o 4z na menos 3. Z na menos 3 mais 3z na menos 3. E agora eu vou reordenar isso aqui, certo? Vou pegar o primeiro termo desses dois, esse primeiro termo desses dois, desse par, esse primeiro termo desse par, e vou escrever aqui numa sequência. Também vou pegar agora o segundo termo, agrupar aqui, o segundo termo desse par, agrupar aqui, e o terceiro termo aqui. Então eu simplesmente reescrevi essa equação que eu abri aqui os termos, certo? Se nós analisarmos, essa primeira parcela eu já conheço. É a definição da transformada z do degrau unitário. Essa segunda parcela é a própria definição da transformada z da rampa. Então eu posso substituir aqui, certo? Então eu tenho aqui a transformada z do degrau unitário vezes ts. E essa parcela aqui junto com ts é a definição da transformada z da minha função. Então o que eu tenho que fazer agora? Passar a minha definição da transformada z para o lado esquerdo. Vou colocar esse termo em evidência. E por último, passar o z na menos 1 dividindo para o lado direito. Eu vou ficar então com a transformada z da rampa é igual então ts vezes z sobre z menos 1 ao quadrado. Certo? Então, novamente, obtive a transformada z aí da rampa. Quanto mais complexa for a função, mais difícil vai ficar obter essa definição de transformada z, certo?
Vou precisando sempre de passos adicionais e vou precisar de conhecer as funções mais simples. Se eu for tentar obter a transformada Z da parábola, vocês vão ver que eu vou precisar da transformada Z do degrau, da transformada Z da rampa e também vou ter que enxergar aqui a própria transformada Z da parábola. Eu tenho esse exemplo resolvido, mas não está aqui nesses slides. Bom, mais uma função que é importante aí. Oi? No slide anterior, quando você pega o primeiro termo e diz que ele é igual a U de Z, né? Isso aí vai até o infinito, né? Porque Vai como até que o a infinito. gente... Que é difícil olhar assim, você marcou aí, beleza, mas eu não consegui entender quando foi que a gente percebe que a parcela mudou, tipo, de U de Z para Z de E F nós de temos que K. voltar no slide anterior. Certo? No slide aqui anterior. Foi ali que eu descobri isso aí. Então, eu vou recomeçar esse slide aqui, certo? Que foi quando nós tentamos obter a transformada Z do degrau unitário. Então, Ok. pegamos aqui a definição da transformada Z e vamos aplicar essa função. Então, eu sei que o f de 0 é 1, o f de 1 é 1, o f de 2 também é 1. Mas isso, como você falou, vai até o infinito. Bom, para resolver esse problema, meu primeiro passo foi multipliquei os dois lados da equação por z. Então, vocês notem que quando eu multiplico aqui z, eu fico com z vezes a transformada z do degrau, e tem que multiplicar o lado de cá também por z. Então, 1 vezes z é z, z vezes z na menos 1 é 1, até aqui tranquilo, né? Z vezes z na menos 2 é z na menos 1, e assim vai. Beleza, Certo, tranquilo. certo. Tranquilo, né? Agora, como que eu consigo eliminar esse infinito? Eu consigo eliminar esse infinito pelo seguinte. Isso aqui, se eu comparar, é igual a isso. Certo? Ele começa com 1, z na menos 1, z na menos 2, e vai nesse mesmo formato até infinito. Se esses dois termos são iguais, isso aqui também é igual a isso aqui. A própria definição da transformada Z do degrau unitário. Foi com esse passo que eu consegui eliminar o somatório infinito. Certo? Beleza. Foi enxergando que isso é igual a isso, então eu posso substituir simplesmente para a definição. Aí foi só uma questão de isolar a transformada Z do degrau unitário. Certo? Foi só isolar. Bom, agora que eu conheço a transformada Z do degrau unitário, toda vez que eu enxergar algo parecido, algo igual a isso aqui, né, eu sei que é a mesma coisa que Z sobre Z na menos 1. Foi isso que eu apliquei no próximo slide, certo? Porque eu já conheço a solução disso aqui. Então, Beleza. quando eu abri aqui, né, fiz os mesmos passos, né, multipliquei por Z dos dois lados da equação. E como a função era um pouco mais complexa, eu tive que dar alguns passos adicionais, certo? Eu abri esse termo em 2, abri esse segundo termo em 2, abri esse terceiro termo em 2 e reorganizei. Peguei o primeiro termo do par, o primeiro termo desse par, o primeiro termo desse par e também o segundo termo, e coloquei num outro somatório. Quando eu olho isso aqui, essa parte de cima, a definição, é a transformada Z do degrau unitário. Então, eu sei que isso aqui é Z sobre Z na menos 1. Certo? Sei por quê? Por causa do passo anterior, senão eu não saberia. Não, agora eu entendi que o primeiro termo do somatório refere a U de Z. E o segundo Exato. termo que vai ser o Z. Tá, entendi. Agora entendi. Exatamente. Então, esse segundo termo, quando eu olho aqui em cima, né, é a própria definição da transformada Z da rampa. Então, de novo, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que isolar a definição da transformada Z da rampa. Eu passo para o outro lado, coloco em evidência, e por último eu passo esse termo aqui dividindo. Fica ao quadrado aqui, certo? Como eu comentei para vocês, se eu tentar aplicar isso aqui agora para o
para uma função de segundo grau, uma parábola, né? Eu posso afirmar para vocês que eu vou ter que dar um jeito de reconhecer a função. Primeiro eu vou multiplicar por z pelos dois lados. Depois eu vou tentar organizar isso aqui de tal forma que eu consiga enxergar a transformada z do degrau, a transformada z da rampa e a própria definição da transformada z da parábola. Quanto mais complexa vai ficando a função, mais etapas eu preciso aí para obter a função dela fechada, né? Beleza. Tá, joia. Bom, vou fazer mais uma função aqui. Essa também é uma função simples, não é uma função complexa. Então, vou pegar aqui, isso aqui é a na k, certo? Essa é uma função que nós vamos utilizar bastante aí em sistemas discretos. Então, essa função é a na k se k maior ou igual a zero, e ela é zeros para k's negativos. Então, f de zero, qualquer número elevado a zero é 1. Então, isso aqui dá f de zero. Aqui eu tenho a na 1, z na menos 1, a na 2, z na menos 2, a na 3, z na menos 3, e assim até o infinito. Essa solução aqui é muito parecida ou é idêntica ao caso do degrau. Então, vou aqui multiplicar o lado esquerdo e direito por z. Então, z na 0 é 1, certo? Vezes z dá 1. A na 1 vezes z na menos 1, quando eu multiplico por z, isso dá a na 1 vezes z na 0, ou seja, isso aqui dá 1. E vou assim sucessivamente. Então, eu estou sempre diminuindo aqui um termo, um grau de z, certo? Fica a na 2 z na menos 1, a na 3 z na menos 2, e assim vai. Meu próximo passo vai ser colocar o a em evidência. Então, eu fico com z na 0, a na 1, z na menos 1, a na 2, z na menos 2, porque eu coloquei um a em evidência. De cada termo aqui eu tirei um a. Bom, isso aqui é a própria definição, se eu olhar aqui em cima, né, da transformada z desse a na k. Certo? Então, isso aqui é igual a isso aqui. Então, posso substituir pela sua definição. Agora, de novo, é só isolar aqui a definição da transformada z da minha função. Passo esse termo para o lado esquerdo. Vou colocar o mesmo termo em evidência. Sobra aqui z menos a, que eu vou passar dividindo para o outro lado. Notem que a transformada z do degrau unitário é um caso particular de a na k quando a é igual a 1. Se o a for igual a 1, o 1 elevado a qualquer número dá sempre 1. Então, quando o a for igual a 1, esse meu a na k vira o degrau unitário. E se eu colocar a igual a 1, é a definição da transformada z do degrau unitário. Então, o degrau unitário é um caso particular desse a na k. Tranquilo? Esse aqui foi mais simples, né? Foi similar ao degrau, né? Bom, felizmente nós não vamos ficar fazendo isso aí na mão, certo? Nós vamos pegar uma tabela. Aqui eu tenho uma tabela um pouco mais simplificada, certo? Onde nós comparamos a função contínua, a transformada de Laplace dessa função contínua, a função discreta equivalente e a sua transformada z. Então, aqui nós temos a do impulso unitário, temos aqui a do degrau unitário, né? Notem que nós temos diferença aí quando nós comparamos transformada de Laplace e transformada z, né? Tem similaridades e diferenças, né? Rampa, aqui tem o s ao quadrado, aqui eu tenho z na menos 1 ao quadrado. Função seno, função cosseno e assim por diante, certo? E aqui o a na k.
É fácil encontrar tabelas de transformada a Z, certo? Com muito mais funções do que eu coloquei aqui para vocês. Então, na prática aí, nós vamos aproveitar as tabelas, certo? Quando eu precisar de uma transformada Z, isso já foi calculado, então nós não vamos ficar aplicando aquela definição. Isso foi importante para a gente entender, certo? De onde que vem essas funções dessas tabelas de transformada Z, certo? Elas não aparecem do acaso, elas são a resolução da definição da transformada Z, com o objetivo de eliminar o somatório infinito e obter o que a gente chama de forma fechada. Tranquilo, pessoal? Então a gente viu como obtém algumas funções, mas na prática a gente vai utilizar as tabelas, certo? Assim como ninguém fica fazendo isso aí para transformar de Laplace. As pessoas pegam e utilizam as tabelas porque já foi feito para a gente. Bom, vamos ver aí as propriedades da transformada Z. Aqui nós vamos ver que várias propriedades são ou similares ou idênticas à propriedade da transformada de Laplace, certo? Duas mais importantes aí, né? É a propriedade da multiplicação por constante e a propriedade da adição e da subtração. Então, se eu conheço a transformada Z de uma função f de k e também conheço a transformada Z de uma função g de k, então a transformada Z dessa é f de z e a da g, g de z, então eu conheço essas duas transformadas. Se eu pegar a minha função no tempo e multiplicar por a sua transformada Z é a vezes a transformada Z da função que eu conheço. E o mesmo para adição ou subtração. A transformada Z da minha função f de k mais g de k, mais menos, né? Ela é igual simplesmente à soma das transformadas Z das duas funções. Então, se eu conheço isso e conheço isso, a transformada dessa soma é a própria soma das transformadas. Essas duas propriedades juntas me diz que a transformada Z é uma transformação linear. Para quem estuda lá sistemas lineares, né? Então, para um sistema ser considerado um sistema linear ou uma transformação linear, ela tem que obedecer a essa propriedade da multiplicação por constante e da adição. Se ela é verdadeira para essas duas propriedades, é uma transformação linear. Multiplicação por a na k. Então, se eu conheço essa função f de k, conheço sua transformada, a transformada z de f de k vezes a na k é igual à transformada de a na menos 1 vezes z. Convolução no domínio da amostra. Então, a convolução de duas funções no tempo, quando eu aplico a transformada z, isso é o produto das suas transformadas. Essa propriedade ela também é idêntica para a transformada de Laplace, certo? Então, a convolução no tempo ela vira o produto no domínio da frequência. O mesmo vale aqui para a transformada z. A somatório de convolução no tempo, ele me vira o produto das transformadas z na frequência. E o inverso, certo? O produto no tempo é a convolução no domínio da frequência. Então, o produto no domínio da amostra é a convolução no domínio da frequência z. Então, essa propriedade de transformada Z e de Laplace, que nos incentiva a usar essas transformadas para resolver o sistema, certo? Porque eu elimino um cálculo complexo, que é uma integral de convolução ou somatória de convolução, e transformo isso num simples produto. Estou passando meio rápido, porque boa parte dessas propriedades são similares à transformada de Laplace, certo? Teorema não é uma propriedade, agora um teorema, né? Teorema do valor inicial.
e teorema do valor final. Então, o teorema aí do valor inicial é o limite quando z tende para infinito da minha f de z. O teorema do valor final, a minha variável, a minha função no infinito, é o limite de 1 menos z na menos 1, quando z tende para 1 de f de z. Então, o teorema do valor inicial, ele é idêntico à definição de Laplace. Agora, o do valor final é um pouco diferente, certo? Vocês devem lembrar que em Laplace é esse limite de S, quando S tende para zero. Então, tem uma pequena diferença aí, existe similaridade, mas é um pouco diferente o teorema do valor final. Aqui tem um pequeno exemplo. Se eu for, então, aplicar aqui o teorema do valor final numa função qualquer, um cuidado que nós temos que ter é que se eu for aplicar aqui esse teorema nessa função, eu vou chegar à conclusão que esse termo tende para zero, automaticamente eu vou pensar, então esse limite vai dar zero. Só que eu tenho que tomar cuidado com o seguinte, quando eu tenho esse numerador, eu preciso saber se o meu denominador, se ele tem um polo em 1. Se ele tiver um polo em 1, esse termo aqui, ele também pode ser escrito como 1. Na verdade, ele pode ser escrito como z menos 1 sobre z. Então, esse z menos 1, ele corta com esse polo aqui, certo? Então, toda vez que eu for aplicar o teorema do valor final, eu recomendo que primeiro vocês reescrevam o denominador para vocês poderem visualizar os polos. E nós precisamos saber se tem um polo em menos 1. Se tiver um polo em menos 1, eu vou conseguir cortar com esse elemento. Isso aqui não vai tender para zero, certo? Então, às vezes, a gente pode se enganar se não tomar esse cuidado aqui. Esse 1 menos z na menos 1, ele é um zero em 1, certo? Então, eu preciso saber se eu não tenho também aqui na minha equação um polo em 1. Outra propriedade interessante, multiplicação por k. Então, se eu conheço a transformada z de f de k, a transformada z dessa função vezes k é igual a menos z vezes a derivada da minha função, da minha transformada z de z. Bom, isso aqui em alguns momentos pode ser mais complexo, né, do que tentar achar a transformada z dessa função, certo? Derivar nem sempre é muito fácil, né? Mas aí vocês podem perguntar, professor, você não disse que não tem derivada em sistemas discretos? A gente notem o seguinte, no domínio do tempo, a minha função é discreta. Mas no domínio da frequência, a minha variável z é uma variável contínua. Certo? Essa variável z, no seu domínio da frequência, ela é uma variável contínua, ela não é discreta. Certo? Então, se atentem a esse detalhe. Tá? Então, eu posso derivar uma função em z. Mas não posso derivar uma função em f de k. A divisão por k então, é um pouquinho mais simples, né? Então, se eu conheço essa função dividida por k é igual a menos f de z dividido por z. Deslocamento para a direita. Então, essa eu diria que é a propriedade mais importante para a gente, certo? Então, se eu tenho uma função que está deslocada n amostras para a direita, isso e aplicar a transformada z nessa f de k menos n, isso é igual a z na menos n vezes o meu f de z. Certo? Eu conheço a transformada de f de k menos z é z na menos n vezes a f de z.
Bom, em geral, isso se a gente considerar aí que a minha f de k é 0 para k's negativos. A transformada, a propriedade de deslocamento à esquerda, ela é um pouco mais complexa, ela depende de alguns valores iniciais, certo? Então, se eu for deslocar n amostras, isso continua sendo z na n vezes a minha transformada, só que eu preciso conhecer o somatório de algumas amostras atrás. Se n for igual a 1, eu preciso conhecer somente o valor de k de 0. Se n for igual a 2, eu preciso conhecer o k de 0 e o k de 1. Então, depende de quantas amostras eu deslocar, eu vou precisar conhecer os valores anteriores aí, certo? Mas o deslocamento à direita é mais comum, certo? Vocês vão notar que geralmente eu vou tentar escrever a minha função de transferência de z não com elevado a expoentes positivos, mas vamos sempre tentar escrever elevado a expoentes negativos, para poder aplicar essa propriedade do deslocamento à direita. Bom, vamos fazer uma comparação aqui, certo? Do método de resolução aí. Então, quando eu tinha num sistema contínuo uma equação diferencial, e eu quero resolver isso aqui, o que nós fazíamos? Aplicávamos transformada de Laplace. Obtínhamos aqui, então, tudo que está derivado, ele passa a ser multiplicado por S. Então, isso aqui é A1 S de Y em S. Aqui não está multiplicado, fica A0 de Y de S. E o mesmo para o lado direito, certo? Mais para X. Bom, a gente podia, então, colocar o Y em evidência. Passar o que está multiplicando o Y para o lado direito, fica A1S mais A0. Coloco o X em evidência e passo ele dividindo para o lado esquerdo, certo? Então, isso aqui é a definição de função de transferência. É o nosso G de S que representa esse sistema que é modelado por essa equação diferencial. Bom, nós podemos fazer o mesmo para Z, certo? Então, eu vou aplicar a transformada Z. Isso aqui, então, é α1 y de Z. α0, como isso aqui está deslocado uma amostra, então isso aqui é α0 y de Z vezes Z na menos 1. Mais beta1 de x. Isso aqui está deslocado uma amostra, então isso é beta0 x Z na menos 1. Da mesma forma, eu posso obter a função de transferência em Z. Basta, então, eu colocar o y em evidência, passo o que sobrar dividindo para o outro lado, coloco o x em evidência, passo o x dividindo para o lado esquerdo. Então, isso aqui é a nossa função de transferência em Z. Notem, então, que como era também em Laplace, né, a partir da minha equação diferencial, era muito fácil obter a função de transferência. O mesmo vale para Z, certo? A partir da minha equação de diferenças, é quase que direto obter a função de transferência em Z. Meu cuidado é toda vez que eu tenho um deslocamento, isso aqui vai ser a minha variável vezes z na menos 1. Se eu tivesse aqui y de k na menos 2, isso iria me dar y que multiplica z na menos 2. Tanto para o lado esquerdo, né, quanto para o lado direito. Tranquilo, então, aplicar a transformada z em uma equação para diferenças para obter a sua função de transferência em z é algo quase que direto, né, pessoal? Então, aqui eu tenho α1, α0 vezes z menos 1, porque aqui tem um deslocamento. B1, B0 vezes z menos 1, porque multiplicando aqui tem um deslocamento, certo? Está multiplicando a função deslocada. Tranquilo, pessoal? Então, na aula passada eu tinha a intenção de ter chego até esse ponto, nós não conseguimos, certo? Agora, então, nós vamos entrar aí no conteúdo que eu gostaria de ter
iniciado na aula de hoje. Opa, perdi aqui o diretório. Então, agora sim, o conteúdo que eu gostaria de ter começado na aula de hoje. Bom, então nós vimos ali até agora, né, como obter a transformada Z, né, e algumas propriedades, né. Para que servem as propriedades da transformada Z? Serve para, a partir de funções conhecidas, eu obter funções que eventualmente não estão tabeladas, certo? Então, se eu conheço uma função que está na tabela e eu conseguir aplicar aquelas propriedades a funções um pouco mais complexas, fica mais fácil de eu, então, obter a transformada Z. Para isso que servem as propriedades. Bom, mas se eu for resolver um sistema, eu vou aplicar a transformada Z, depois, no final, eu preciso voltar para o domínio do tempo. Então, eu preciso obter a transformada Z inversa. Nós vamos ver agora como que a gente pode fazer isso aí, certo? Na bibliografia tem vários métodos sugeridos, certo? Que são fórmula integral, expansão de frações parciais, que é o método mais utilizado, né? Divisão longa. Aqui, resposta interativa, esse método não existe para sistemas contínuos. Os demais métodos, eles são similares ao que tinha para transformados de Laplace inversa. Nós vamos focar aqui nesses dois métodos: expansão em frações parciais e resposta interativa. Tranquilo, pessoal?